Nós vamos falar sobre a vida de Noé nesta manhã de uma maneira, tratar de ser específico nesta manhã. Mas esta história não está desconectada com Ezequias, não é desconexa de Senaqueribe, não é desconexa de tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós nos estamos preparando para o pós-guerra, para o pós-vírus, não é? Para depois de estes dias. Depois de estes dias, ok? Então, quero que você possa abrir comigo, certo? Para nós ler juntos aqui, Gênesis capítulo número 7. Gênesis capítulo número 7, verso de número 13 primeiro, certo? 13, 7 e 13 na verdade, e depois pular, certo? Para o capítulo número 8 de Gênesis. Vamos trabalhar, certo? Eu lhe dei uma tarefa durante a semana, não durante toda a semana, parece que sexta e sábado, de você poder ler Gênesis 6, 7, 8 e 9, para que nós pudéssemos tratar da história de Noé, não é? Da história de Noé e poder aplicá-la a estes dias. A intenção desta manhã, não tenho nenhuma intenção de pregar sobre Noé. Eu quero que olhemos para a história de Noé, possamos traçar uma linha, certo? Uma dinâmica, como Noé se moveu perante a situação que ele vivia, e enquanto traçamos esta linha, esta dinâmica, não é? Traçamos este fio condutor através da vida de Noé, que cada um de nós possamos entender aquilo que Deus quer dizer para nós neste dia, no tempo presente, em los dias que nós estamos vivendo. Essa é a ideia, certo? Não quero que você me malinterprete ou me entenda mal, no sentido de que, vamos a falar de Noé, vamos a usar Noé para entender os nossos dias, para entender a demanda de nossos dias, para entender como proceder nestes dias, ok? Então começamos com o 7:13 e depois vamos lá para o 8:16, ok? O 8:16, ok? Capítulo 7, verso 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, a saber, Sem, Cã e Jafé, com suas consortes, certo? Com suas mulheres, entraram na arca. E eu quero que você possa grifar juntamente comigo esta expressão: entraram na arca. Entraram na arca, não é? Esse é meu ponto. Entraram na arca. E depois capítulo 8, verso de número 16, por favor. Não é? Capítulo 8, verso 16. Vamos ler o 15 para entender, certo? Para entender, para compreender. Ok? Então disse assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, a tua mulher, os teus filhos e as suas mulheres, não é? E as mulheres de teus filhos, não é? Então eu gostaria de que nesta manhã nós pudéssemos traçar um ponto, se podemos chamar assim, não é bem o ponto de início, mas possamos ter em nossa mente, certo, as duas pontas da corda aqui, certo? Há um sinal para entrar e há um sinal para sair, ok? Então, que você possa fazer, talvez, certo, um esquema, certo? E ver, certo, em um ponto, Deus pede a Noé que entre. Há um sinal para Noé para que ele entre, não é? Mas também há um sinal, certo, para que Noé saia da arca, para entrar na arca, certo, e para sair da arca. E nesta manhã, minha intenção, certo, a motivação de trazer esta palavra para você, certo, é que juntos possamos descobrir, certo, não é muito difícil, certo, mas que há entre o entrar e o sair. Não é? Porque estes dois pontos estão definidos claramente. Deus disse para Noé: Noé, entra na arca, e depois, certo, o Senhor diz, certo, e há vários acontecimentos aí, o Senhor pede, se comunica, melhor dizendo, com Noé e diz: está na hora de sair. Essas duas pontas da corda, esses dois extremos, poderíamos dizer, estão muito claros na vida de Noé, conjunto, na vida de Noé e da sua casa, da sua família. Entra, e agora ele está dizendo: sai da arca. Mas precisamos descobrir, certo, o que há entre
o entrar e o sair. Esse vai ser meu trabalho nesta manhã, certo? Juntamente com você. O que há entre o entrar e o sair? Perfeito? Espero que você tenha isso em mente, não é? Vou falar um pouquinho sobre a vida de Noé para que você vá se relacionando com essa história, não é? Lo primeiro nesta trajetória, certo, que me chamou muito a atenção, que a partir do capítulo número 6, Deus faz uma introdução, nos primeiros 7 versículos, sobre a realidade, certo, da geração. E isso é muito importante, certo? Não é meu tema, mas Deus revela, certo? Mostra a sua impressão da geração de Noé. Certo? Deus dá a opinião como a geração de Noé está andando, como a geração de Noé está caminhando, como a geração na qual Noé está inserido, certo? Se comporta, como vive, não é? Como vive, não é? E você pode, eu não vou me deter nisso, você pode registrar, certo? Que Deus tem um pesar, Deus tem um incômodo, Deus tem um descontento, Deus está desgostoso com relação à geração, certo? Na qual Noé está inserido. Deus disse que, em uma força de expressão, que Deus se arrepende de ter feito o homem, não é? Deus planeja, certo? Então destruir o homem, porque ele tem se corrompido perante a presença do Senhor. Eu não vou ler, acredito que você conhece, acredito que você leu, certo? E você pode ver, isso está registrado do versículo 1 do capítulo número 6 ao versículo número 7. Não é? Mas, é dizer, me impacta a impressão que Deus tem da geração de Noé, que não é diferente, certo, a nossa geração. Certo? Jesus vai falar que no tempo do fim, próximo de sua vinda, a geração existente será como nos dias de Noé, certo? Estarão comendo, bebendo, se dando em casamento, em outras palavras, vivendo a vida, certo? Dando renda solta, não sei se se usa essa expressão, rede solta a seus desejos, a suas paixões, um egoísmo acentuado, cada um olha por si, busca seus próprios interesses, busca satisfazer, certo, seus desejos, as suas vontades. Então essa é a realidade dos dias de Noé, e que de alguma maneira não deixa de ser a nossa realidade, não deixa de ser a nossa realidade. Ok? Mas em meio a todo este relato, não é? Este relato pesado, este relatório de Deus, certo? Chamémoslo assim, Deus com seu coração pesado, certo? Com toda a intenção de destruir a humanidade, de acabar, certo? E dar um novo início, porque você não pode olhar estas palavras como que Deus quer acabar com tudo. É claro que Deus quer acabar com tudo, mas Ele quer começar de novo. Não é? Isso fica claro quando Noé sai da arca, não é? Quando ele passa, certo, um tempo determinado dentro da arca e o Senhor faz um pacto com ele. Mas em meio a todo este relato trágico está o verso 8. E para mim o verso 8 é fantástico, certo? Nunca lo tinha olhado dessa maneira, mas estes dias o Senhor me fez olhar, certo, o verso 8 de uma maneira tremenda. Sabe por quê? Porque em meio a todo este relatório, em meio a toda esta vistoria que Deus está fazendo, certo, os filhos de Deus se relacionaram. Diz que os homens começaram-se a multiplicar e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, certo? Há todo um contexto aqui, mas em meio a todo este caos, em meio a todo este pesar, olha a expressão, verso 8. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Uau! Que tremendo, que parênteses aqui, que stop, por assim dizer, não é? É no verso número 8, o verso número 8 é fantástico, não sei se você alcança a entender, Deus só está falando de coisas erradas, de que o homem se desvirtuou, de que a geração anda de mal a pior, mas em um momento, ele olha para essa geração e encontra Noé. Uau!
ele encontra Noé, certo? E não vou lhe saber dizer o que Deus viu em Noé, mas Noé atraiu o olhar de Deus e Moisés escreve que Noé achou graça aos olhos de Deus. Uau! Que tremendo! Não sei se estou conseguindo passar para você esta ideia, mas em meio ao caos, certo? E aqui surge uma pergunta, aqui surge, não sei, um comentário. Será que em meio a todo este caos, não é que estamos vivendo, em meio a toda esta degradação, certo? Em meio a toda esta crise política, econômica, de saúde, de todos os quesitos, será que Deus tem passeado seus olhos na terra e encontrado a sua casa? Certo? Será que Deus olha para tudo isto e diz, mas encontrei a casa do Dario, encontrei a casa do João, encontrei a casa da Maria, encontrei a casa e eles acharam graça? Uau! Que tremendo! Deus busca uma casa, Deus busca uma família. Aqui aparece Noé, mas Deus tem um plano para uma família. E não só para uma família, marido e mulher, mas os filhos de Noé com suas esposas mostram que Deus tem um plano com essa família, mas quer dar continuidade com a próxima geração. Ok? Tem tudo isto a ver com aquilo que temos visto na vida de Ezequias. Nos importar com um momento e nos importar com a próxima geração. Com a próxima geração. Noé achou graça aos olhos do Senhor, não é? Esta é a trajetória, certo? Esta é a trajetória de Noé. Estou tratando de traçar uma linha cronológica, os passos que Noé deu, para que possamos entender quais são os passos que devemos dar nós também, certo? Nestes dias. Então Noé achou graça. Sabe, depois que achou graça, depois que Deus encontrou algo nele que não vou saber lhe dizer, certo? O que é dizer, em meio a todo esse caos, Deus disse, encontrei alguém, certo? No qual eu posso confiar meu propósito eterno para ele. Eu vou declarar a ele a minha intenção, mas também eu vou declarar a ele que eu tenho um plano para salvar pessoas. Uau! Que tremendo, é por isso que ele achou graça, porque Deus queria destruir tudo, mas quando ele olhou a Noé, ele disse, não, mas há esperança, eu posso salvar alguns. Então se eu posso salvar alguns, por assim dizer, eu preciso encontrar alguém ao qual eu possa comunicar meu plano de destruir tudo, mas também meu plano de salvação, não é? E observe que ele achou graça, e eu não vou lhe saber dizer, certo, qual é a ordem, não é? Porque é meio difícil determinar a ordem, mas eu quero que você leia comigo o verso número 9 agora. O verso número 9 diz assim, olha que tremendo, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, se movia em justiça, e reto, fazia o que era reto a los olhos do Senhor. Nós já vimos isso em Ezequias, ok? Mas ele diz aqui, Noé andava com Deus. Uau! Segunda característica, que eu não vou lhe saber explicar, se Noé andava com Deus e porque andava com Deus achou graça, ou porque ele achou graça andava com Deus. Eu não sei. Eu não vou lhe saber explicar que é primeiro. Não é? Mas aqui na cronologia o verso 8 diz que Noé achou graça, e a consequência de achar graça nesta cronologia é que ele começou a andar com Deus, e andar aponta para um processo, andar aponta para um processo contínuo, andar com Deus. Com que objetivo? Lembre-se novamente, Deus quer comunicar o seu plano de salvação para Noé. A maneira que ele vai destruir, ele sabe, chamémoslo assim, o propósito de Deus, neste sentido, o que ele quer fazer, tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo, não é? Ele quer destruir o homem, mas quando achou Noé, ele disse, mas eu posso salvar alguns, mas para salvar alguns eu preciso de alguém. Não é? Então ele escolhe Noé, e Noé começa a caminhar com Deus. Noé começa a caminhar para quê? Para obter bênção? Não. Para ouvir a voz de Deus, para que Deus lhe possa segredar o que está em seu coração.
não é? Parece que é Salmo 25:14, não lo teníamos, não é? Mas parece que Salmo 25:14, o salmista vai dizer, não é? Que a los retos de coração, não é isso? Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que lo temem. Uau! A los que lo temem. E les leva a conhecer a sua aliança, o seu propósito, o seu querer. A quem? A los retos de coração. E é o que diz aqui. Noé era homem justo e bom. Noé andava com Deus. Quem não escutou esta musiquinha, Noé de Diante do Trono, aquele desenho animado de Noé? Noé era homem justo e bom. Noé andava com Deus. Uau, que tremendo. Não sei se você alcança a entender. Eu acho que estou meio, não sei, assim, contente, alegre, extasiado, mas não pela situação, não tenho nenhuma situação, mas de ver como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus, certo, chamou a Noé, certo, se podemos dizer assim, com um propósito claro, não é? Noé achou graça, certo? Observe, traduza graça como Noé. Deus viu que Noé era confiável, que Deus podia confiar a ele, certo, o seu propósito, que Deus poderia conversar com ele e dizer para Noé: Noé, vou destruir tudo, mas também tem um plano de salvação, e para isso eu preciso de você, certo? Eu tenho um plano para salvar alguns, não é? Porque em meio a tudo isto, certo, primeiro pensei que estava tudo perdido, mas encontrei você, e você me trouxe esperança, então vamos salvar. Mas para isso eu preciso que você me ouça, eu preciso que você saiba qual é a minha intenção, qual é o meu desejo, qual é o meu projeto, certo? Que eu quero que você realize, que você manifeste sobre a face da terra. Tremendo. Noé andou com Deus, não é? Não andou um dia, andou muitos dias. Se você ler, Noé viveu muito tempo. Tremendo isto, em seu andar, certo? Eu fiz um mapa mental aqui, para não me perder, certo? Então, nesse andar, Noé andou com fé, não é? Que fé, querido? Fé é a resposta, não é? Quando disse que Noé achou graça, a graça se manifesta porque Deus encontrou confiança para me comunicar, para me falar o que Ele quer fazer, para me revelar a sua vontade. E eu, certo, chamémoslo assim, depois da cruz, o Cristo que está em mim responde em fé a esta proposta. ¿Por qué Noé caminhou com fé? Porque respondeu à altura a la proposta de Deus. Esto a gente pode ver em Hebreus capítulo 11, verso 7, onde está lá, certo, os homens que responderam em fé a la proposta de Deus. Que fé? É uma resposta positiva àquilo que Deus nos comunica. Deus disse para Noé: eu quero salvar o mundo, mas eu preciso de você, eu preciso que você faça algo para mim. E Noé disse: pode contar comigo, eu acredito naquilo que você quer fazer, essa proposta, eu digo sim para a sua proposta. Isso é fé, isso é fé. Me está entendendo? Fé é responder positivamente, e entenda positivamente em obediência a lo que Deus está propondo. Fantástico, certo? Observe o versículo, isso está, la Miriam acabou de colocá-lo, podemos lê-lo, certo? Eu posso lê-lo aqui, só um momentinho. Pela fé, certo, Noé divinamente instruído, pela fé, acreditou em o quê? Na proposta de Deus. Não acreditou necessariamente que Deus poderia lhe comprar um carro, certo? Lhe dar uma carruagem de boi nova, não sei, não essa fé. Mas a fé é a maneira como respondemos à proposta de Deus. A fé é a maneira de dizer sim para aquilo que Deus está compartilhando comigo. Em outras palavras, não é? Olha que interessante. E Noé diz sim à proposta de Deus. E porque ele diz sim, ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos, acerca
de acontecimientos que ainda no se veían, y siendo temente a Dios, nuevamente aparece la palabra temiente. Dios construyó, edificó, cierto, una arca, na cual a su familia se salvase. Y olha, y se tornó heredero de justicia. ¿Por qué? Porque creo, porque dice sí. Porque diz, Senhor, eu digo sim para a sua proposta. Você me escolheu para algo, neste caso específico, para duas coisas: comunicar o que o Senhor quer fazer e construir. Olha que interessante isto. Este foi, chamémoslo assim, o ministério, se podemos dizer assim, o chamado de Noé. Qual era o chamado de Noé? Comunique e trabalhe. Comunique e edifique. Uau! Eu não sei se você está entendendo, mas para mim isto é tão forte nesta manhã, porque é o mesmo chamado que nós temos. Nós precisamos comunicar a los outros aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos comunicar a los outros o que a vontade de Deus para estes dias, mas não podemos parar de edificar. Certo? Noé se multiplicava em dois segmentos. O chamado de Noé tinha dois braços: comunique. Pedro vai dizer que ele se transformou em pregoeiro de justiça. Ele dizia: o Senhor vai vir e vai colocar em ordem tudo isto. Certo? E as pessoas diziam: não, que nada. Mas ao contrário, certo? O paralelo, não ao contrário, paralelo a tudo isto, Noé edificava, Noé construía, Noé iba todos os dias a la floresta y trazia una viga para construir, porque no es só comunicar, la gente precisa edificar, certo? Nosso chamado é comunicar a vontade de Deus, mas também temos que edificar. Somos edificadores, somos construtores. No tempo de Noé era edificar uma arca. Nestes dias somos pedras vivas na edificação de uma casa. Fomos chamados a edificar o corpo de Cristo. Somos chamados a edificar, somos chamados a construir. Ele construiu, ele era um homem de fé. Olha o 6:22 de Gênesis. Como eu sei que ele ouviu e disse sim, e esse sim, certo, é em fé, e esse sim é em obediência. Capítulo 6, verso 22 diz: e Noé fez tudo conforme lo que Deus lhe mandou. Obedeceu ao pé da letra. Obedeceu em cada segmento. E Noé, certo, em obediência, fez tudo aquilo que Deus lhe mandou. Não fez a metade, não parou pela metade. Ele fez tudo o que Deus lhe mandou. Sua resposta foi em fé. Eu topo, Senhor. Eu creio nisso. Eu vou investir minha vida nisso. E o Senhor disse: então, Noé, você tem que construir uma arca. Eu não tenho tempo para isso. Mas quando você lê que Noé fez conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, o Senhor lhe deu medidas. O Senhor disse: a arca terá um comprimento, terá uma altura, terá 3 andares, terá uma porta, terá uma janela. Você fará dessa maneira, você fará desta maneira. Que tremendo! Que tremendo. Fé não é só crer, é dizer: eu creio. Não. Fé é dizer sim à proposta de Deus. E a fé, o crer, vai demandar obediência. Tem gente que crê, mas não obedece. Tem gente que diz: não, eu creio em Deus, mas vou fazer da minha maneira, não da maneira de Deus. Não, eu vou conduzir a minha vida do jeito que eu quiser. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é fé fajuta, isso é fé que produz o velho homem. Essa não é a fé que Deus espera. Ele se moveu em fé e ele alcançou justiça. Noé era um homem justo e bom. Noé andava com Deus. Uau, que declaração! Eu não sei se você alcança a entender. Eu estou constrangido, certo, pela verdade de Deus. Observe Jeremias 14:14. Jeremias 14:14. Deus coloca Noé em uma galeria de homem justo. Olha o que diz o profeta Jeremias, ou o que Deus diz por Jeremias. Diz meu Senhor: os profetas profetizam mentira. Eu acho que não é esse não.
Isso, eu acho que eu anotei, parece que é 17:14. Vamos conferir. É Jeremias 17:14, não é 14:14. Vamos conferir, nos dê só um momentinho. Não, a ver, eu não sei, eu vou conferir aqui, só um momento. Só um momentinho, eu vou conferir. O computador está um pouquinho lento, mas eu estou conferindo aqui o texto, porque ele é colocado, certo? Ele é colocado, diz Noé, Daniel e Jó. É esse texto, Daniel. Só um momentinho. Estou conferindo o texto. Ezequiel 14:14. É Ezequiel, você falou Jeremias. Ah, é Ezequiel. É por isso. Nós confundimos de profeta. É Ezequiel 14:14, não é Jeremias. Obrigado. Ezequiel 14:14. Estamos alinhando, não é? Isso, se a Miriam puder colocar. Olha o que diz. Olha, mesmo que estes três homens, Noé, não tinha nunca lido talvez, certo? Daniel e Jó estivessem nele pela sua retidão, diz esta tradução, mas há uma tradução que diz pela sua justiça, não é? Ele só poderia livrar a si mesmos. Esta é a palavra do Senhor, e dizer, esses três homens alcançaram justiça. Quem? Noé, certo? Daniel e Jó. Então, ele caminhou em fé, alcançou justiça. E Deus lhe entregou, certo, o seu projeto. Qual projeto? Construir a arca. Não é? Construir a arca, ele recebeu a revelação da arca. Não é? Ele recebeu, Deus se comunicou a ele através de uma revelação. Ele acreditou na palavra. Ele anunciou, como eu falei anteriormente. Ele pregou a justiça. Ele preparou a arca e ele entrou na arca. Uau! Sabe o que me chama a atenção nessa linha cronológica? Não vou ter tempo de falar de todos os pontos que eu pontuei, mas me chama algo a atenção. Voltando aqui a Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 7, verso 13. Gênesis 6:13. De uma paradinha aí, certo? Na internet. Diz que Noé entrou na arca. Não é? 7:13, Noé entrou na arca, porém, no verso 16, Gênesis 7:16, diz que Deus fechou a porta. Uau, que tremendo isto, não é? Uma coisa é entrar, outra coisa é fechar a porta. Deus lo encerrou, certo? Deus lo aprisionou na arca, não é? Ele entrou, mas Deus fechou a porta. Você já ouviu uma ministração que eu tenho que a porta era incumbência de Deus, responsabilidade de Deus. Mas a janela era responsabilidade de Noé. Então alguns já me ouviram ministrar sobre isso, mas aqui há um detalhe importantíssimo. Não é? Noé entrou em obediência. Noé entrou, mas Deus fechou a porta. São dois momentos que ainda não os tenho claros, não é? Mas uma coisa é entrar, outra coisa é Deus fechar a porta, não é? E aqui não está fechando a porta para o mal, aqui está fechando a porta, sinônimo de te manter guardado, de te manter vigilado, de te manter protegido, não é?
Tal vez Deus fechou a porta para que, certo, Noé não tivesse a possibilidade de sair antes. Ok? Antes do tempo. Antes do tempo, ok? E vamos a contrastar novamente aqui, não é? O tempo, certo? Eu vou ler de novo, vou traçar esta linha para falar do entrar e do sair, não é? Noé achou graça, andou com Deus. Este andar de Noé foi em fé e em justiça. Porque Noé andou em fé e em justiça, Deus lhe segredou o seu coração, não é? Lhe deu a conhecer a sua intenção, não é? A intenção, certo, de Deus. Então Deus se revelou a Noé. Noé creó en lo que Deus lhe diz, en la palabra. Anunció lo que ouviu de Deus e construiu a arca. E não só construiu, sino entrou. Ok? Talvez, se alguém lhe interessa, eu lhe posso tirar uma foto a minha linha aqui e você tê-la para entender melhor. Mas vamos de novo. Noé achou graça. Noé caminhou com Deus. Seu andar foi pela fé, em retidão e justiça. É o que diz a Escritura. E Deus lhe entregou um segredo, lhe entregou um projeto. E eu quero que você construa para mim algo, Noé. E Noé recebeu a revelação. Deus falou com ele. Nesse sentido, Deus se revelou a ele. Deus falou com ele. Deus lhe mostrou a sua vontade. Deus lhe mostrou seu querer. E a Noé respondeu, certo, em fé. Ele respondeu em fé. Ele creu naquilo que Deus diz. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus, a vontade de Deus. A fé é a resposta àquilo que ouvimos. Vai dizer Romanos, certo? Capítulo 10, verso 14 e verso 17. Me parece que é o verso 17. E no 14 Paulo diz: como ouvirão se não tem quem anuncie? Certo? Para responder, alguém tem que comunicar. Deus se comunicou com Abraão. Deus se comunicou com Noé. E Noé respondeu em fé. Certo? Ele anunciou isto a seus irmãos, a seus contemporâneos. Ele se tornou, certo, pregador de justiça. Ele construiu a arca e ele entrou nela. Uau, que vida, hein? Que trajetória. Então, queridos, meu ponto, certo? Eu fiz toda essa introdução, mas minha palavra é muito simples nesta manhã, não é? Talvez você la ache complexa. Muitos me acham complexo, profundo demais. Mas tudo bem, não tem problema. Deus me ama. Coloquei tudo isso, certo? Toda essa trajetória para que a gente possa entender. Porque há uma palavra que falta, certo? Há algo que não está explícito, porém está presente, ok? Entre o entrar e o sair. Vimos claramente, certo? Vimos claramente que o Senhor deu um sinal a Noé para entrar e também deu um sinal para sair, não é? O versículo número... Eu anotei por aqui, certo? Na minha Bíblia... Aproximadamente o dilúvio, certo? Ou todo o tempo que Noé ficou na arca, durou aproximadamente um ano. Isso, num ano. Capítulo 7, verso 11 de Gênesis, vai dizer: no dia que Noé completou 600 anos. Não é? 600 anos. Não é? 1 mês e 17 dias aproximadamente. Que aconteceu? Ele entrou, certo? Ele entrou na arca. E ele saiu no dia 601, me parece. Isso, capítulo 8, verso 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então, aproximadamente, entre o entrar e o sair, aproximadamente se passou um ano.
Ok? Vai guardando, não é? Noé caminhou com Deus, Noé achou graça, Noé andou com Deus, andou em fé, em retidão, em justiça, certo? Deus se revelou a ele, le revelou seu plano, Noé creeu, certo, a la palavra do Senhor, e o creer lo transformou em um pregador, em um anunciador e em um construtor. Ele construiu a arca, e em aquilo que ele mesmo construiu, ele entrou no ano 600 de sua vida e saiu no 601. Pergunta básica: quanto durou o tempo que ele permaneceu na arca? 1 ano, ok? 1 ano. ¿Há quanto tempo estamos nesta pandemia? Não quero dizer que vamos estar 1 ano, mas há um tempo determinado. Isso é o que precisamos entender. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo número 3 declara: não foi diferente com a vida de Noé, ok? Com a vida de Noé. Como Noé descobriu, certo? Como Noé descobriu que era tempo de sair, não é? Capítulo número 8, certo? Capítulo número 8, verso 6, me vai dizer que Noé lançou mão da janela, como você já me ouviu ministrar, certo? Pela janela Noé discernia o tempo. Que tempo? Se era tempo de sair da arca que ele mesmo tinha construído, ok? A palavra que não aparece aqui, certo? A palavra que não aparece, eu já la mencionei em algum momento, é permanecer. Entrar é relativamente fácil. Sair é relativamente fácil. Aonde está o complicado? Em permanecer. Noé entrou na arca, certo? Deus fechou a porta para que ele não saísse antes do tempo. E de entre o entrar até o sair, Noé precisou permanecer. Esta é a palavra que não está explícita aqui, certo? Há um entrar, um fechar de porta e há um sair. Mas entre entrar e sair, há uma palavra que não aparece. Há uma palavra que está escondida, há uma palavra que é um mistério, e essa palavra é permanecer. Permanecer, certo? Aqui está nosso problema. Aqui está nossa dificuldade como indivíduos, como famílias, como comunidades de fé, como corpo de Cristo. A gente discerne bem o sinal para entrar. A gente, certo, clama pelo sinal e lo discerne para sair. Mas a gente tem dificuldades em permanecer. Aqui está nosso ponto neurálgico, aqui está nosso calcanhar de Aquiles. A gente não discerne o tempo de permanecer. A gente entra muito bem, mas a gente, certo, começa a se agoniar, começa a se atribular e a gente desiste na metade do caminho. Noé precisou, sabe, lançar mão da janela, discernir o tempo, se comunicar com Deus, juntar as peças, juntar a palavra do Senhor. E há uma frase que a mim me chama muito a atenção, certo? Há uma declaração muito interessante no capítulo número 8, versículo 1, onde começa a caminhar para o desfecho, certo? Começamos a entrar, chamémoslo assim, na dimensão de sair da arca. Não é? De sair, não é? E o capítulo número 8, verso 1 é introduzida com uma declaração fantástica, que é um mistério, não é? Que é um mistério, e diz assim: então Deus se lembrou de Noé, da sua família. Em outras palavras, Deus se lembrou, certo, de aqueles que estavam dentro da arca. Você precisa entender que o verbo lembrar-se é uma força de expressão. Deus não se tinha esquecido de Noé. Deus não tinha se esquecido de Noé, mas é uma força de expressão. É dizer, e Deus se lembrou de Noé, está dizendo que as peças se estão juntando, certo? Todo está se encaminhando para que Noé, a sua família e tudo aquilo que estava na arca, certo, pudiessem sair.
Porque assim como Deus determinou o tempo de entrada, Deus também determina o tempo da saída. Agora, quem precisa discernir o tempo de permanecer sou eu. Uau! Você está aqui ou não? Tremendo. Tremendo isto. Nós não sabemos permanecer. ¿Me está entendendo? La gente acha que já deu, a gente, certo? Observe, Deus deu sinal para entrar, Deus deu sinal para sair, mas eu preciso discernir o tempo de permanecer. Sabe por que o tempo de permanecer é tão importante? Porque se eu não discerno este tempo, eu coloco tudo a perder. Me está acompanhando? Mas se você olhar novamente, mas Noé achou graça, mas ele andou com Deus, andou com fé, em retidão e justiça, Deus lhe revelou, certo, o seu coração, ele recebeu revelação, respondeu em fé a la palavra que ele recebeu, se tornou empregoeiro de justiça, como disse Pedro, construiu a arca, entrou na arca, entrou. Mas se ele saísse antes, ele colocava tudo a perder. Ele estragava tudo. Me está entendendo? Ele estragava tudo. Se ele saísse antes do tempo, talvez os únicos que se salvariam seriam os animais aquáticos, aqueles que viviam na água, aqueles que sabiam nadar, todos os demais, até eles moririam afogados. Me está acompanhando? O permanecer é muito importante. Agora, penso eu, na minha vã sabedoria, certo? Os níveis de maturidade, certo? Nos dá a oportunidade de expressar o que pensamos. Noé permaneceu, sabe por quê? Porque achou graça. Noé permaneceu porque andou com Deus. Noé permaneceu porque se moveu em fé. Noé permaneceu porque andava em retidão e justiça. Noé permaneceu porque ouviu a voz de Deus. Sabe, queridos, tenho escutado uma frase assim ao longo, não é? Não, é que nós como cristãos, nós temos que andar na contramão do sistema. Noé andou na contramão do sistema, não fruto de sua inteligência, fruto da voz do Senhor. Andar na contramão do sistema não é fazer o que você quer, não é fazer o que lhe dá na telha. Não, andar na contramão do sistema é ouvir e obedecer à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus sempre, não há uma exceção, sempre será contra o sistema. Me está entendendo? Então tem gente aí dizendo que andar contra o sistema, sabe, é andar sem máscara na rua. Ir contra o sistema, sabe, é dizer, se te pedem para ficar em casa, eu não fico em casa, porque eu sou crente, eu ando contra o sistema. Não, isso não é andar contra o sistema, isso não é nadar contra a correnteza, nadar contra a correnteza do mundo, certo? Andar contra o sistema é ser obediente à vontade de Deus, é ouvir a voz de Deus e fazer como Ele nos tem pedido. Para de meninice, parem de ser meninos, não é? E achar que uma atitude, certo, uma loucura é sinônimo de resistência. Você não sabe o que é andar conforme, certo, resistir ao mundo, andar conforme o que o mundo não estabeleceu. Não, eu ando na contramão do sistema, beleza? Andar na contramão do sistema implica, certo, achar graça, certo, andar com Deus, andar em fé, se mover em justiça, receber a revelação de Deus e corresponder em fé àquilo que Deus está dizendo e comunicar e trabalhar. Isso é andar contra o sistema. Parem de infantilidades. Parem de ser meninos. Cresçam, amadureçam. Noé é alguém que nada contra a correnteza. Noé é alguém que não sigue o curso deste mundo. Mas sabe por quê? Não é porque é o cara, sino porque ouviu a revelação de Deus, ouviu a voz de Deus e respondeu em obediência.
Porque la maior resistência ao sistema do mundo é obedecer a la voz de Deus. Não é ser anarquista. Não é ser alienado. Pelo amor de Deus. Que geração é essa? Que pensa que mede o evangelho dessa maneira? Noé permaneceu, sabe por quê? Novamente, perdoe a minha indignação se alguém se sente ofendido, mas essas coisas me indignam. Noé achou graça. Noé andou com Deus. Noé andou em fé. Noé andou em retidão, certo, e em justiça. Por isso Deus lhe segredou seu coração. Deus se revelou a ele. Noé respondeu em fé. Não é? E essa resposta em fé passou por pregoar, certo, anunciar justiça e construir uma arca e entrar nela. Entrar para sair. Mas toda essa trajetória levou Noé a permanecer dentro da arca. Vou terminar minha palavra, certo, nesta manhã, lhe perguntando, você acha que um ano metido num barco, certo, foi coisa fácil para Noé? Você acha? Você acha que o ambiente era agradável dentro da arca? Querido, não tinha Netflix na arca. Não tinha Wi-Fi na arca. Não tinha. Não tinha Globoplay na arca. Não tinha Amazon Play na arca. Você acha que para Noé, para a senhora Noé, para Cã, Sem e Jafé, foi fácil permanecer na arca? Você acha? Mas algo los fez permanecer. Eu quero acreditar que o que lo fez permanecer foi que achou graça. Não é? A trajetória de novo. Por isso tracei a trajetória. Achou graça, andou com Deus, andou em fé, andou em retidão, andou em justiça. Sabe, é fácil a conta para mim. É fácil a conta, sabe? Quem não sabe permanecer é porque para na sua caminhada com Deus, decai na fé e não anda em retidão e justiça. Por isso começa a negociar aquilo que ouviu. Por isso começa a negociar aquilo, certo, que o Senhor lhe revelou. ¿Está acompanhando? Como coloca aí a irmã Madalena, o barulho enlouquecedor. Não é? O elefante, o leão. Los passarinhos. Eu tenho aqui umas maricatas em meu coqueiro que só duas fazem um barulhão. Certo? Duas só que estão fazendo ninho em meu coqueiro. Imagina vários. O cheiro era insuportável. Lembre-se, pela descrição de Moisés, havia só uma janela. Mas sabe, lo relevante é que Noé permaneceu. A sua casa permaneceu. Está acompanhando? Se tornou pregoeiro de justiça. Se tornou padrão para medir outros. Não é? Porque Deus julgou todos esos los contemporâneos de Noé, Deus los julgou por Noé. Porque Noé dio a medida. Então a medida de Noé serviu para Deus julgar os outros. ¿Me está entendendo? Eso significa lo que dice segunda de Pedro, tal vez la Miriam colocó ya aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, se tornou pregoeiro de justiça, se tornou padrão de justiça, se tornou a medida que Deus julgaria a los outros. ¿Por quê? Novamente, porque achou graça, porque andou em fé, porque andou com Deus. Esse andar foi andar em fé, em retidão e justiça. E porque andou em fé, retidão e justiça, Deus lhe segredou seu coração. E ele disse sim à proposta de Deus. E por dizer sim à proposta de Deus, ele se transformou em pregoeiro. Ele era o evangelista. Ele anunciava.
mas ele também construía. Ele não só anunciava. Ele não era o jornal nacional que só diz o que acontece. Não, ele dizia e ele fazia. Ele dizia e ele fazia. Ele anunciava e ele construía. Mas ele precisou permanecer. Isso, Kelly. Obrigado. Ele precisou permanecer para quê? Para chegar ao final do processo dessa etapa. Porque se ele saísse antes, já pensou se ele saísse antes? Mas ele cuidou da janela. Pediu ao Senhor, Senhor, está na hora. Não é? Você sabe a história, mandou o corvo primeiro, depois mandou a pomba, tudo isso demorou, certo? Demorou, certo? E você e eu estamos dizendo, isto está demorando muito. Esto está demorando muito. Esto está demorando muito. E Alá com Noé demorou. Depois que a pomba voltou, ele precisou esperar, certo? A musiquinha destes dias é: tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar e discernir o tempo. Porque assim como Deus fechou a porta, é Ele também que abre a porta. Porque a porta é responsabilidade dEle. É responsabilidade dEle. Esta palavra, querido, esta palavra não é só aplicável nos dias de pandemia. Ok? Talvez, certo? Pelo momento que estamos vivendo, parece que tenha a impressão, o Dario está falando da pandemia. Não. Certo? Eu estou lhe apontando, certo? ¿Por que não chegamos? ¿Por que fracassamos? Porque somos uma montanha russa, certo? Uma montanha russa de emoções e espiritualmente somos uma montanha russa porque não sabemos permanecer, porque queremos acabar muito rápido, sabe? Muito rápido. Queremos concluir os processos muito rápido e não está em nós acabar o processo. O mesmo Deus que começou é o mesmo Deus que conclui. O mesmo Deus que indica entrar é o Deus que indica sair. Para quê? Para não colocar em risco tudo aquilo que se fez, tudo aquilo que se está construindo. Vou terminar com Hebreus capítulo 11, verso 7. Não sei que tradução está usando a Miriam. Que tradução está usando, filha? Ok. Coloque aí para mim Hebreus 11, 7. Que forte esta palavra, gente. Eu não sei, os domingos estão sendo assim, de feijoada. A feijoada é o sábado, mas o domingo para nós o caldo está engrossando. Coloque aí para mim, filha, se puder. Pela fé, divinamente instruído, olha, divinamente instruído, divinamente aconselhado, divinamente convencido. Acerca de acontecimentos futuros. Estou parafraseando o texto. E sendo temente a Deus, é dizer, acreditou e sendo temente a Deus, construiu uma arca na qual a sua família se salvasse. E pela atitude, pela obediência que ele fez, por que condenou o mundo? Porque se transformou em padrão. Ele deu a medida, então Deus mediu, estou repetindo, os demais a partir dele, e todos os que estavam abaixo da atitude de Noé, Deus los tragou, Deus se los levou, a água los levou embora. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Sabe por quê? Porque creu. Que é crer? Dizer sim para a proposta de Deus até o final. Até o final. Sabe qual é a conclusão? Até quanto tempo fico na arca? Até que Deus abra a porta. Até quanto tempo fico nesta situação? Até que Deus mostre a saída.
¿Hasta cuándo fico en este clamor? Hasta que Deus responda. Não hasta que você ache que acabou. Não é seu achômetro, não é você que determina a saída, certo? O Deus que determina a entrada é o mesmo Deus que determina a saída. Então, Dario, qual é meu papel? Permanecer. Permanecer. ¿Está acompanhando? Esta é a palavra desta manhã.